Olá, sou o professor Flávio Tambellini. Vamos ver alguns exercícios da lista 6 de entropia, ok? Bom, a água, inicialmente como líquido saturado a 130 graus Celsius, está contida em um conjunto cilíndrico-pistão. Ela é submetida a um processo que leva ao estado correspondente de vapor saturado, durante o qual o pistão se move livremente ao longo do cilindro. Não ocorre transferência de calor para a vizinhança e a mudança de estado acontece pela ação de um agitador. Despreze a variação de cinética potencial. A. Variação de energia interna específica em kJ por quilo. B. O trabalho que atravessa a fronteira do sistema por unidade de massa em kJ por quilo. C. Variação de entropia específica em kJ por quilo Kelvin. E D. A quantidade de entropia produzida por unidade de massa em kJ por quilo Kelvin. Letra A. A variação de energia interna específica em kJ por quilo. A variação de energia interna é o 2 menos o 1. Então, a energia interna na condição de vapor saturado a 130 graus Celsius, que vale 2.539,9. E a energia interna do líquido saturado a 130 graus Celsius vale 546,02. Um menos o outro vai dar 1.994 kJ por quilo. Beleza? B. O trabalho que atravessa a fronteira do sistema por unidade de massa em kJ por quilo. Então, a gente vai usar a primeira lei, tá? Que 2 menos o trabalho de 2 é igual a ΔU. A gente já desprezou a variação de energia cinética e a variação de energia potencial, tá? Que vai do lado direito aqui da equação. Não ocorre transferência de calor, né? Então é isolado, tá? Então o Q12 não tem. Então o trabalho de 1 para 2 é menos ΔU. Então vai dar menos 1.994 kJ por quilo. Tá? Então esse é o trabalho que atravessa a fronteira. Então aquele sistema aquele agitador, tá? Aquelas partes tem que fazer esse trabalho para poder a água passe de líquido saturado para vapor saturado, ok? C. A variação de entropia específica em kJ por quilo Kelvin, tá? ΔS é S2 menos S1, só isso. Então aqui o S2 é a entropia na condição de vapor saturado, e aqui o S1 é a entropia na condição de líquido saturado. Um menos o outro vai dar 5,3925 kJ por quilo Kelvin. Tá? Tudo a 130 graus Celsius. Só olhar a tabela de saturação. D. Quantidade de entropia produzida por unidade de massa em kJ por quilo Kelvin. Tá? S2 menos S1 é igual à integral de 1 a 2 de ΔQ sobre T, tá? Que acontece através da fronteira do sistema, mais a geração de entropia, ok? Ou a entropia produzida, tá? Por unidade de massa. Então, ó, a variação de entropia, né? Vai ser a geração de entropia. Esse termo da integral vai ser anulado porque não tem transferência de calor. Então, a geração de entropia vai ser o S2 menos S1, que já foi calculado no item anterior, que dá 5,3925 kJ por quilo Kelvin. Beleza? Exercício número 8. Uma parede composta de tijolos em que a temperatura T1 vale 30 graus Celsius e a temperatura T2 vale 5 graus Celsius e a taxa de transferência de calor por condução vale 2.125 watts. O processo ocorre em regime permanente. Determine a taxa de geração de entropia em watt por Kelvin. Então, ó, nós temos essa taxa de transferência de calor em regime permanente. A taxa de transferência de calor é a mesma entre T1 e T2 e vai ser a mesma depois de T2. Tá? Essa taxa de transferência de calor por condução ocorre só dentro da parede. Foi colocado aqui do lado de fora só para questões, para ficar melhor para poder visualizar. Tá? Então, do lado esquerdo a temperatura do T1 vale 30 graus Celsius e do lado T2 vale 5 graus Celsius. A nossa superfície de controle é aqui essa parede de tijolos, tá? Do nosso sistema. Tá? Não tem perda de calor do lado de cima nem do lado de fora. Então tem uma entrada de taxa de transferência de calor na superfície esquerda e tem uma saída de calor, de taxa de transferência de calor do lado direito. Tá? Então tem que tomar cuidado que a taxa de transferência de calor que entra do lado esquerdo, ela é positiva. E a taxa de transferência de calor que sai do lado direito é negativa. Tá? Então tem que levar em consideração os sinais. Bom, e aí ó, o balanço de entropia para sistemas fechados. ΔS e ΔT é igual ao somatório de Q ponto J sobre TJ, somatório de J, mais o S pontos
de geração. Então, traduzindo, a variação de entropia com o tempo é igual à soma das taxas de transferência de calor sobre a temperatura naquela superfície, mais a taxa de geração de entropia. Continuando aqui, ó. Então, ó, nós temos isso aqui. Esse balanço de entropia é para regime transitório, tá? Quando a entropia varia com o tempo. No nosso caso, não vai variar com o tempo, tá? Só voltando um pouquinho o slide, tá? Deixa eu voltar aqui. Opa. Vamos para trás. Agora voltamos ao slide, certo? Bom, então, ó, aquele somatório J é como se aqui fosse, por exemplo, J1, J2, J3, J4. Tá? 1, 2, 3 e 4. Mas o 2 e 4 não existe, só existiria o 1 e o 3, onde está ocorrendo a transferência de calor. Tá bom? Então, ó, pronto, eu tinha ido para o slide, mas estamos agora no slide certo. Então, esse ΔS não tem, então vai ficar. A taxa de geração de entropia vai ser igual menos o somatório de Q ponto J sobre TJ. Tá? E aí, ó, substituindo os valores, tá? A taxa de geração de entropia é igual a menos 2.125, que é a taxa de calor por condução, sobre 30 mais 273. Esse termo é positivo porque a taxa de transferência de calor está entrando. Aí tem um mais, somatório, mas esse valor aqui é menos, porque essa taxa de transferência de calor do lado direito da superfície está saindo, então vai ficar menos. E 5 mais 273, as temperaturas têm que estar em Kelvin. A taxa de geração de entropia dá 0,6307 watt por Kelvin, beleza? Bom, agora nós vimos o primeiro exercício para sistema, o segundo para sistema mais envolvendo taxa, e agora esse exercício é para volume de controle. Muito bem. No caso, nós vamos trabalhar com o exercício turbina, que tem uma perda de calor. Então, ó, exercício 10. Vapor de água entre uma turbina operando em regime permanente a uma pressão de 60 bar, a uma temperatura de 600 graus Celsius e com uma vazão máxima de 126 kg por minuto. E sai como vapor saturado a 0,5 bar, produzindo potência de 2 megawatts. Os efeitos das energias cinéticas potencial podem ser desprezados. Determine, letra A taxa de transferência de calor em kW para um volume de controle incluindo a turbina e seu conteúdo. B. A taxa de geração de entropia em kW por Kelvin para um volume de controle ampliado, incluindo a turbina e uma parcela suficiente da vizinhança, de forma que a transferência de calor ocorra a uma temperatura ambiente dada por 27 graus Celsius. Então, ó, letra A. Taxa de transferência de calor em kW para um volume de controle, incluindo a turbina e seu conteúdo. Ok? Então, ó, a gente aplica a primeira lei para volume de controle, com uma entrada e uma saída, despreza a variação de energia cinética potencial, tá? Então, a gente vai ter que né, isolando a taxa de transferência de calor, vai ser a potência da turbina mais o M ponto vezes H2 menos H1. Ponto 1, 60 bar, 600 graus Celsius. Então, é vapor superaquecido, nós temos o valor de H1 3.658,4 kJ por quilo, o S1 7,1677 kJ por quilo Kelvin. Ponto 2, vapor saturado a meio bar, o H2 vale 2.645,9 kJ por quilo, o S2 vale 7,5939 kJ por quilo Kelvin. Ok? Substituindo os valores, tá? O resultado vai dar menos 126 kW. Tá? Então, tinha que ser um valor negativo mesmo, a perda de calor. B. A taxa de geração de entropia em kW por Kelvin para o volume de controle ampliado, incluindo a turbina e uma parcela suficiente da vizinha, de forma que a transferência de calor ocorra a temperatura ambiente dada por 27 graus Celsius. Bom, a gente vai aplicar a primeira lei para o volume de controle, com uma entrada e uma saída, em regime permanente. A zero é igual ao somatório de Q ponto J sobre TJ, mais o M ponto, vezes S1 menos S2, mais a taxa de geração de entropia. O primeiro termo aqui se refere à taxa de transferência de entropia devido à transferência de calor. O segundo termo se refere à taxa de transferência de entropia devido à vazão máxima. Tá? Rearranjando a equação, nós vamos ter que a taxa de geração de entropia é igual à vazão máxima vezes S2 menos S1,
menos o somatório do que ponto J sobre TJ. Tá? Então, ó, substituindo os valores, tá? Todos que nós temos, pegando a vazão máxima dividindo por 60 para transformar em quilo por segundo, e a temperatura somando por 273 para trabalhar em Kelvin. Tá? Então, a taxa de geração de entropia vai dar 1,315 watt por Kelvin. Beleza?